Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é tentar aqui mostrar para vocês, ou demonstrar para vocês, que para nós tomarmos certas proposições, certas afirmações dessa falsa ciência como verdade, a gente praticamente tem que fazer um ato de fé. Por quê? Porque tem certas coisas que nós, humanos comuns, que não temos, digamos assim, muitos recursos, e vocês vão compreender por quê quando eu afirmo isso, nós não podemos constatar certas afirmações que nos são dadas, nos são colocadas como verdades absolutas, como se fossem verdadeiros dogmas, e que em momento algum a gente pode se opor. Eu vou discorrer nesse vídeo sobre isso, ou seja, sobre as proposições, algumas, lógico, algumas proposições, afirmações dessa falsa ciência, que é uma ciência ateia, uma ciência desvinculada totalmente da fé católica, da fé cristã. E vocês vão perceber que verdadeiramente, para que nós aceitemos certas proposições como verdades, temos que fazer um ato de fé. Essa é a realidade. E eu vou demonstrar para vocês aqui de maneira bem prática, porque nós, para acreditarmos, levarmos em consideração e aceitar como verdadeiras certas proposições e afirmações tidas como verdades científicas, não passam de crenças. E que nós, para até acreditarmos, temos que fazer um marabalismo mental, nos contradizer nossos próprios sentidos. E eu vou demonstrar para vocês. Eu vou começar aqui para demonstrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Nessa obra aqui, é uma obra antiga chamada Tesouros da Juventude. Na época eu comprei pensando na educação dos meus filhos, e pesquisando obras nesse sentido, e verifiquei que muitos a utilizavam, e é uma espécie de enciclopédia geral sobre conhecimento geográfico, histórico, de artes e ciências no geral. Até mesmo algumas brincadeiras de cunhos intelectuais tem aqui. E eu gostei, na obra no geral eu gostei. Só que com o meu conhecimento, que a gente vai evoluindo no conhecimento católico, nas afirmações católicas, e na própria filosofia mesmo, eu hoje não leio uma obra simplesmente para absolver. Não, eu faço críticas. Por quê? Porque eu tenho inteligência. Deus me deu inteligência. E tem certas coisas que, quando a gente estuda filosofia, a gente não, sobretudo metafísica, a gente não pode cair. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Aí aqui, nessa obra, que ela é de 1958, ela sempre no início tem um livro da Terra, que eles chamam de livro da Terra, e eu percebi que em todos os volumes tem isso. É tipo um método que eles adotam sobre a Terra, sobre o livro da vida, animais, plantas, essas coisas todas. Aí, sempre nos primeiros capítulos, eles tratam da Terra, repetindo aquela obra Tesouros da Juventude, que eu adquiri até por um preço razoável, por R$18, todos os volumes, porque eu comprei por R$1 cada volume. E eu vou ler para vocês aqui, não dá para vocês perceber, mas aqui é o volume 13, não sei se vai dar. E no volume 13, logo no início, que é como eu falei sobre a Terra, ele fala sobre de que se compõe a matéria. Olha só como é bem interessante. Está aqui, de que se compõe a matéria. Não sei se vai dar para vocês lerem. Eu acredito que sim. Aí ele diz o seguinte, vou ler para vocês, abre aspas. Sabemos que a Terra é uma bola com uma casca ou crosta exterior sólida,
que seu interior é formado por um núcleo de consistência pastosa e de elevada temperatura, e, finalmente, que está rodeada pela atmosfera massa gasosa de muitos quilômetros de espessura. Vemos assim que a Terra é formada por materiais diversos, cada qual com suas propriedades peculiares. Há substâncias sólidas, como as pedras, líquidas, como a água, gasosas, como o ar, com suas propriedades especiais, como a forma, as cores, a dureza, a densidade, o sabor ou o cheiro. A grande pergunta que eu faço sobre... Fecha aspas, melhor dizendo. A grande pergunta que eu faço aqui nessa questão é o seguinte: como que você sabe, seja sincero você mesmo, como que você sabe que a Terra é uma bola com uma casca ou crosta exterior sólida? Como que você sabe que a Terra é uma bola? E aí, você consegue constatar com os seus sentidos? Você tem condições de se elevar e perceber com seus próprios sentidos que a Terra é uma bola? Não tem. Ninguém tem. Nenhum ser humano tem. Absolutamente nenhum ser humano, com suas próprias forças que Deus deu da natureza, não tem como verificar se é. Quando eu falo, não é fazer cálculos mirabolantes, tal, para chegar a essa... Não. É você constatar mesmo. Por exemplo, até hoje eu vejo aí médicos discutindo se o limão faz bem à saúde, se o ovo faz bem à saúde, se algo que está bem diante da gente, um limão ou um ovo, um alimento, ainda há controvérsias. E por que nos querem passar que a Terra definitivamente é em forma de bola? Deu para compreender? Peço perdão aí, o cachorro está latindo. E assim sucessivamente. Como? Daí, eu vou mostrar para vocês também, no outro livro, no capítulo 8, que ele também fala sobre o livro da Terra. E ele fala aqui sobre a composição da água. E diz o seguinte, está aqui. O que se compõe a água? Tá aqui. De que se compõe a água? Não sei se vai dar para vocês lerem. Ele diz o seguinte, abre aspas. Se tomarmos um punhado de areia, vê-las-emos composta de pequeninos grãos, cada um dos quais é isoladamente um grão de areia. Mas cada grão de areia é, por sua vez, formado por imensa quantidade de grãozinhos invisíveis chamados moléculas. Pois bem, de maneira análoga, um copo de água é composto de diminutas moléculas, cada uma das quais é uma partícula de água, e todas as numerosíssimas substâncias de que é feito o universo são constituídas de moléculas. As moléculas da água são tão pequenas que, se pudéssemos imaginar uma fileira por elas formadas, seriam precisos muitos milhões de milhões para medir 1 centímetro. E assim sucessivamente. Ele está aqui demonstrando como que a gente, através desse método, indo diminuindo uma matéria, a gente vai chegar numa molécula, que é, digamos assim, a menor parte que compõe uma substância. Eles chamam moléculas, né? E eu não estou aqui entrando na questão dos átomos, tal, aquela coisa toda, mas a menor parte, por exemplo, a molécula da água, que daqui depois ele vai aqui discorrer mais, é conhecido como a fórmula, né, da H2O. Ou seja, isso pode sim ser comprovado. Você vai diminuindo, tem experimentos aí que você faz e comprova. Agora, como que eu posso comprovar a questão da bola, que a Terra tem um formato de bola? Não tem como se comprovar nesse sentido. Estou falando do ponto de vista científico.
E tem uma máxima da filosofia que afirma o seguinte, que não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos antes. E como que eu apreendo que a Terra é uma crosta, aliás, a Terra é uma bola, com crostas, isso, aquilo, tudo, como a gente leu, sem passar pelos nossos sentidos. Não passam pelos nossos sentidos. É simples, a gente aceita simplesmente como praticamente regra de fé. Porque a gente não constata. Eu posso constatar que isso aqui é um livro, devocionário. Mas como que eu vou constatar com os meus sentidos que a Terra é uma bola? Me responda. Seja bem sincero. Não tem como. Então, essas verdades científicas que nos tentam passar e que eles falam que tudo tem que ser verificável, tudo tem que ser, digamos assim, constatado pelos sentidos. Então, como que eles querem nos passar, ou seja, esses sacerdotes dessas ciências aí, querem me passar que a Terra é uma bola, sem eu poder comprovar com os meus sentidos. Daí eu pergunto, eu afirmo, melhor dizendo, não se passa, aliás, não se trata de uma espécie de dogma de fé? Assim também como querem nos passar que o ser humano tem origem, aliás, o ser humano, ele é uma evolução de um símio. Deu para compreender? Agora eu pergunto, por que atacar a forma da Terra, que é onde a gente vive, e o ser humano, a composição do ser humano? Por que atacar? Deu para compreender? Eu penso que se destruir da mente humana católica com essas falsas afirmações, o católico tomar essas falsas afirmações pseudocientíficas e aceitar como verdadeiras, ele começa a descrer no próprio Deus. E eu vou mostrar para vocês. Anthony, Afonso, mexa aí não. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui, eu imprimi aqui o volume 7º da Bíblia Sagrada, tradução da Vulgata, do Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Estou imprimindo essas edições comentadas, que eu já mostrei para vocês, que eu tenho a Bíblia aqui, mas naquele formato grande, e essa aqui vem comentada. E tem uma parte aqui que eu estava lendo ontem, e eu imprimi, aliás, o volume 6, imprimi mais esse volume porque se trata dos livros sapienciais e vai me ajudar na educação moral do meu filho e na questão mais propriamente didática, né? Na questão da prudência, justiça, essas coisas, nas virtudes. E logo no início do livro do Eclesiastes, tá aqui, no capítulo 1, no início mesmo, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, diz o seguinte, abre aspas: o sol nasce e se põe, e torna ao lugar de onde partiu, e renascendo aí. Faz o seu giro pelo meio-dia e depois se dobra para o norte. O vento corre visitando tudo em roda e volta sobre si mesmo em longos circuitos. Fecha aspas. Daí eu pergunto, vocês acreditam que é o Sol que gira em torno da Terra, como afirma aqui, ou que é a Terra que gira em torno do Sol com centenas, se eu não me engano, milhares de quilômetros em volta de si, em volta do Sol? Ou vocês acreditam na revelação? Daí muitos podem afirmar, né? Não, porque o autor foi como ele interpretou, isso, aquilo, outro. Daí eu pergunto, meu Deus do céu, será que o autor aqui, que é atribuído a Salomão, esse livro, ele era deficiente em algum aspecto mental ou nos sentidos para afirmar isso? Não. E a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque se a gente começar
a discutir ou contradizer, aceitar as proposições e afirmações dessas falsas ciências, se a gente aceitar, a gente começa a contradizer as próprias escrituras. Por exemplo, como eu afirmei, né, fala-se que o homem foi, nessa falsa ciência, nas escolas, né, é divulgado como fato científico que o homem é a evolução dos macacos. Tem até aqueles desenhos dos símios até chegar ao homem. Mas nas Sagradas Escrituras a gente sabe que foi Deus que fez o homem do barro, fez diretamente com as mãos, digamos assim, uma linguagem, né, vulgar, digamos assim. Deus mesmo fez. E é comprovado cientificamente que o nosso corpo, a composição material de nós, seres humanos, a nossa matéria, a composição dela, da nossa matéria, toda ela tem na Terra. Todos os minerais que compõem o nosso corpo também você encontra na Terra. Todos, absolutamente todos. Mostrando que verdadeiramente a Bíblia está correta. Agora eu pergunto, por que você que é cristão fica em dúvida se foi Deus que fez o homem ou não? Se o Sol gira em torno da Terra ou não? Por causa da falsa ciência que está aí, com esses dogmas, que não se trata de proposições propriamente científicas, porque para algo ser propriamente científico, eu tenho que comprovar com os meus sentidos. Por exemplo, alguém pode me afirmar, dizer, Antônio, o limão é azedo. Sim. Como é que eu sei que o limão é azedo? Eu vou lá com o meu sentido, né? E comprovo, com o paladar. Digamos assim, a madeira, né, aquela planta tal, tem, digamos assim, uma textura tal. Como é que eu vou comprovar que é assim? Eu vou lá com o tato e passo. Por exemplo, isso aqui é liso. Eu posso passar aqui, ó. Deu para compreender? Então, as verdades ditas científicas, verdadeiramente falando, elas são comprovadas com os nossos sentidos. E não tem como eu afirmar que a Terra é uma bola se eu não posso comprovar com os meus sentidos. Se eu for aceitar que a Terra é uma bola, sejamos bem sinceros, se a gente aceitar que a Terra é uma bola, a gente aceita não por comprovação pelos nossos sentidos, mas sim por crença. A gente vai acreditar, mas não é um saber científico, não é uma verdade científica. Eu estou até aqui com esse devocionário aqui, da editora Santa Cruz, que tem aqui nas orações da manhã, né? Tem o ato de fé. E eu vou até ler para vocês. O ato de fé aqui, nesse devocionário, ele é bem curto, bem sintético. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. Eu creio firmemente, meu Deus, em todas as verdades que tendes revelado e que nos ensinais pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque vós não vos podeis enganar-vos, nem nos enganar. E nesta fé quero viver e morrer. Amém. Ou seja, esse aqui é o nosso credo, aliás, o nosso ato de fé. Então eu acredito em tudo que foi revelado por Deus e entregue à Santa Igreja. Isso é um ato de fé. Eu não acredito aqui nesse ato de fé porque eu constatei com os meus sentidos, mas porque é um ato de fé, ou seja, quando nós somos batizados, Deus infunde em nós o dom sobrenatural da fé. E essa fé me faz acreditar. Ou seja, é algo que está além dos sentidos. Ficou bem claro? A ciência, ela diz que não se trata de fé. E que, de fato, a ciência propriamente dita não pode entrar nessa questão de fé. Porém, eles querem que nós acreditemos, aceitemos certas afirmações como científicas, como verdade de fé. Ah, o homem veio do símio, Me prove. Não tem como provar. Para eu acreditar, eu tenho que ter muita fé. Muita fé. Ah, a Terra é uma bola. Para eu acreditar, eu tenho que aceitar como fé. E não como constatado pelos meus sentidos.
Não sei se vocês compreenderam o que eu quis passar aqui nesse vídeo. A gente percebe realmente que para nós tomarmos como verdadeiros essas proposições dessas falsas ciências, a gente tem que tomar como ato de fé. Por exemplo, outro ato de fé, que a Terra gira em torno do Sol e em torno de si mesmo com uma quantidade exagerada de, digamos assim, com a velocidade exagerada de rotação e translação. Como que eu posso aceitar isso? Eu pergunto a você, você comprova isso? Você com seus sentidos consegue comprovar? Afonso, deixa aqui. Vai lá onde tá a mamãe, vá, depois você vem. Deu para entender? Então, para nós aceitarmos isso, a gente aceita como dogma de fé. Ah, buraco negro, não sei o que tal. A gente aceita como um ato de fé. Não que seja que a religião seja aliás, essa falsa ciência seja uma religião. Mas ela está se tornando, digamos, em termos práticos, uma religião. Ficou bem claro? Ou seja, as verdades bíblicas, aquilo que nos foi revelado nas Sagradas Escrituras, está sendo, sim, substituído pelas falsas religiões. Por exemplo, eu já vi sacerdotes aí, entre aspas, duvidando da existência de Adão e Eva. Fala que ali é uma metáfora, tal, aquilo outro. E, como eu li para vocês recentemente, os documentos do Concílio de Trento mostram que não. Adão e Eva existiu de fato. E é dogma de fé, verdadeiramente, que a gente acredita que seja assim. Ficou bem claro? Vai chegar um tempo, está chegando esse tempo, praticamente já chegou, bateu as portas, de que ou a gente acredita nas verdades de fé católica verdadeira, ou nas verdades dessa ciência. E é necessário termos mais fé, digamos assim, mais boa vontade para acreditar nessas questões, dessas falsas ciências, do que propriamente nas verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas verdades de fé. Aí eu vejo muitas pessoas que se dizem católicas, tomistas, tentando inverter ali as palavras das Sagradas Escrituras, tentando dar uma ressignificação absurda, para que a gente tome de fato que essas falsas ciências estão certas e que a Bíblia está errada. Aí joga, né? Diz, não, porque o agiógrafo ele não entendeu direito, aliás, ele escreveu o que ele compreendeu. Poxa, meu Deus do céu. Por que você não acredita nisso aqui, que eu acabei de ler, do livro do Eclesiastes, mas acredita, por exemplo, que o homem foi feito da terra? Porque tem alguns católicos, alguns cristãos que acreditam que realmente Deus fez o homem, que a matéria do homem realmente foi da terra, mas não acreditam que o Sol gira em torno da Terra. Aí eu pergunto, qual é o critério para acreditar que o Gênesis está correto e o livro do Eclesiastes está incorreto? Qual é o critério para perceber que o Gênesis é verdadeiro e o Eclesiastes é falso? Essa afirmação do Eclesiastes é falsa. Que é o Sol que gira em torno da Terra. Ficou bem claro? Então, para a gente, por isso que a fé católica diz que a gente tem que aceitar tudo. A gente não pode escolher o que aceitar, o que acreditar. Não, é tudo. E antes que alguém ouse me chamar de maluco, de louco, por essas questões, já vou advertindo vocês que está no Evangelho de São Mateus, que você pode ir para o inferno por chamar um irmão seu de louco. Ou de raca, como dizem lá
na Vulgata. Então, tome muito cuidado. Não chame alguém de louco nesse sentido, não. Simplesmente porque eu estou colocando em xeque, estou duvidando do que essas falsas ciências me dizem. Eu não estou duvidando de um dogma de fé das Sagradas Escrituras. Eu estou duvidando, coloco em xeque, não acredito que o homem veio do macaco, por exemplo. Eu não acredito que a Terra é que gira em torno do Sol e que ela faz isso com centenas de quilômetros por hora, seja lá como for, tanto em volta de si como em volta do Sol. Eu não acredito nisso. Não acredito. Simplesmente não acredito. Ficou bem claro? Agora eu acredito no que diz as Sagradas Escrituras. Que a Terra, que o Sol é que gira em torno da Terra. Eu acredito que foi Deus que fez o ser humano, que nos fez, tirou a nossa matéria da Terra mesmo e infundiu em nós o Espírito, a alma. Isso eu acredito. Isso é dogma de fé. Isso eu acredito. Ficou bem claro? Então tome muito cuidado em querer me chamar de louco, maluco, ou você ousar chamar alguém de maluco também por duvidar dessas questões. Ficou bem claro? Espero que tenha compreendido vocês. É isso. O vídeo ficou até um pouco longo, mas eu quero falar sobre isso. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com esses tesouros da juventude. O Evangelho fala em tesouros também, mas outros tipos de tesouro. Então, devemos tomar muito cuidado mesmo. É isso, pessoal. Eu não adentrei propriamente questões mais técnicas aqui sobre isso, mas adentrei nos princípios, adentrei naquilo que os meus sentidos, o meu intelecto pode alcançar. Porque a ciência, ela fica restrita à razão natural. A fé não. A fé vai além da razão natural. Ela é um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência e nos capacita para compreender, para aceitar aquilo que Deus nos revelou. E é o próprio Deus que nos infunde isso. Já para nós acreditarmos nessas falsas ciências, a gente tem que ter algo semelhante à fé. Agora a grande questão é como que ele infunde em nós essa capacidade ou essa falsa capacidade de fazer com que nós creiamos, acreditemos nessas proposições dessas falsas ciências. Como que ela faz isso? Destruindo o nosso intelecto, nos enganando, nos fazendo perverter o nosso próprio intelecto. Por quê? Para a gente aceitar isso, a gente tem que se contradizer. Tem que contradizer nosso próprio intelecto, nossa própria moral. Ou seja, inverter aquilo que Deus fez em nós. Tanto de maneira natural quanto sobrenatural. É isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. E agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Agradeço mesmo de coração. Lembrando do nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus, e tudo para a glória de Deus e o bem das almas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.